É porque as pessoas comentaram que a Ivone é uma bruxa. Eu esfreguei meu rosto. A Ivone é uma bruxa e uma feiticeira. Então, e o pai de Benjamin é outro bruxo, outro feiticeiro, com a Chica e a Zélia, né? E pronto, aqui viraram todos bruxas e feiticeiros. Aí eles querem tomar o lugar das mães de santo e os pais de santo. Eles querem os espíritos, eles querem os demônios todos só para eles, para trabalhar como escravo, tá entendendo? Quer dizer, os espíritos trabalhando e os demônios também, para cima e para baixo, para poder deixar a Natasha rica e a Ivone o Domingo, o pai do Benjamin, a Zélia, a Rapariga e os cafetinos. Mas o que os espíritos não sabem, assim, e os demônios também, é que todos vão perder o direito até de existir. Porque, ó, Deus não é inimigo do diabo, do Satanás, da serpente, do anticristo, de Lúcifer e também das legiões e dos espíritos. Deus não é inimigo, porque senão Deus mesmo eliminava. Assim como Deus não foi inimigo de Eva e Adão, quando o diabo ele se transformou na serpente, porque a serpente passou a existir depois. O diabo ele se transformou na serpente e aí ele hipnotizou Eva, né? Para que Eva, na verdade, obedecesse ele e comesse do fruto proibido. A memória de Eva ficou hipnotizada até Adão chegar e através do hipnotismo da memória de Eva, Adão foi hipnotizado para comer do fruto como se o Adão tivesse que jogar a culpa em cima de Eva, que Eva era culpada dele ter comido o fruto e desobedecido a Deus. Então era uma forma do diabo assumir a identidade era uma forma da serpente assumir a identidade de Eva e o diabo assumir a identidade de Adão. Porque aí é como se o diabo e a serpente fossem eliminar Deus para seria o dono de tudo. Mas isso não pode. Não pode. Porque a herança é de Deus. Tá entendendo? E é por isso que o diabo ele bagunçou comigo. O diabo bagunçou comigo. Né? E, tipo assim, ele me traiu e me enganou. Mas quem me trai é que é traído, quem me engana é que sai enganado. Por isso que o diabo se arrependeu. E o diabo, ele não é o seu Marcondes e nem o tio Paturi, nem o Claito, como as pessoas comentaram. O diabo, ele é de uma forma totalmente diferente. Ele é um ser muito grande, muito forte. Por isso que eu chamo ele de abacaxi. Tá entendendo? Então, não adianta as pessoas dizer que o diabo é seu Marcondes, porque o seu Marcondes não é o diabo. E o seu Marcondes também não é o verdadeiro João. E o Júnior, que é meu irmão, não é o Joãozinho nem o Elvis Antônio Rocha. Porque na minha história, quem é o Joãozinho é o Fernando, pai da Maria Thaís. Já o Elvis Antônio Rocha. Não é o Joãozinho, mas o Fernando é o clone do Elvis Antônio Rocha. Né? E é tipo como se eles estivessem com identidades trocadas. Por exemplo, o Elvis Antônio Rocha era para ser o Fernando. E o Fernando, que era para ser o Elvis Antônio. Aí vamos dizer, na história, a Bla Vitória não é filha do Fernando, que era para ser o Elvis Antônio Rocha. Na história, a Bla Vitória já é filha do Fernando, que é o Antônio. Tá entendendo? Então a Maria Thaís, ela não é filha do Fernando, ela é filha do Elvis Antônio, que é o Fernando, filho da Rose, com o Fernando, pai dele. Né? Então, o Fernando, que era para ser o Elvis Antônio, que é o produtor da Sarah Jane, e a Sarah Jane era a produtora dele, por isso que separaram a Sarah Jane. Mas Deus preparou um único homem, que é o produtor da Sarah Jane, que é o pai do Samuel. E a Sarah Jane já é produtora dele, porque eu não sei se o Celso, pai do Samuel, ele deve ser um Antônio, um Elvis. E já o Elvis
Antônio, que entregaram a Ana Kelly para ele é o Fernando, né? E os dois trabalhavam com a imobiliária. Tanto o pai da Maria Thaís como o, o companheiro da Ana Kelly que entregaram ela para ele. Tá entendendo? E essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. E a Sara Jane, ela não pode ser feliz com outro homem, só com o pai do Samuel. Só com o pai do Samuel. Por isso que a Sara Jane não conseguiu ser feliz nem com o pai da Maria Thaís, nem não consegue ser feliz com o pai do Samuel. Por causa da inveja da Natasha. A Natasha, ela quis transferir para a Sara Jane até a maldição dela. A Natasha quis transferir para a Sara Jane a própria maldição dela. Para a Sara Jane ser tão infeliz, porque a Natasha achava que a Sara Jane era muito bonita e a Natasha se achava feia. E a Ivone também teve inveja da Laurinda. E a Natasha teve inveja da Laurinda porque achava que a Laurinda era muito bonita, é muito bonita. E a Ivone já é feia. Se achava feia. E aí a rapariga tem inveja da Laurinda e da Sara, assim como tem inveja de mim e de todas as mulheres bonitas que existem em cima da terra. Tanto a rapariga tem inveja das crianças, adolescentes, adultas e idosos. Tanto do sexo masculino como feminino. E o pai do Benjamin tem inveja também. Aí se junta junto com a Ivone e a Natasha Domingo e a Zélia, as outras raparigas, os cafetinos. E aí pronto, mano. Aí ninguém consegue ser feliz. Tá entendendo? Até os demônios não tem paz na vida. Tá entendendo? E aí é assim, porque aí a Zélia falou que na hora que o João de Deus fosse preso ou fosse morto, era para entregar a chave dele pra Ivone. Pra Ivone. E aí iam matar todas as mães de santos e pai de santos, acabar com a Federação de Espiritismo, porque podiam descobrir o meu segredo. Assim como eu acabar com a religião católica e evangélica também, que podiam descobrir o meu segredo. E as pessoas que sabem um pouco quem era minha mãe Francinete Moreira Mendes e meu pai Antônio Leão, tá entendendo? Essas pessoas têm que ficar de boca fechada, não pode falar a verdade porque tem medo de morrer, que nem a Francinete Maria da Silva. E o seu Acebides, ele era da família do meu pai. Ou o seu Acebides ou era meu tio ou era meu primo. Ou ele era primo do meu pai e meu tio, seu Acebides. O companheiro da Francinete Maria da Silva, que ele era taxista.